Hoje a gente vai mergulhar num período da história econômica do Brasil que é, assim, fascinante, mas que muita gente acaba passando por cima. O interregno do governo Café Filho. Foi um período bem curto, sabe? Ali logo depois do suicídio do Vargas e antes da posse do JK. Mas, nossa, foi uma verdadeira encruzilhada. As decisões e os debates daquela época, eles tiveram um eco que durou décadas. Vamos entender o porquê. Para organizar nossa análise, a gente vai seguir esse roteiro. Primeiro, vamos entender a crise que deu início a tudo. Depois, vamos ver em detalhe as políticas dos dois ministros da Fazenda, Godin e Whittaker, que eram bem diferentes. Aí vamos entrar na grande questão da reforma cambial, que foi um debate super intenso. E por fim, claro, a gente avalia o legado e as várias interpretações que os historiadores têm sobre esse momento. Então, vamos voltar para agosto de 1954. O Brasil estava simplesmente em choque. A morte de Getúlio Vargas não deixou só um vácuo de poder, mas também uma herança econômica bem complicada. O novo governo, com o Café Filho à frente, se viu de cara com uma crise externa gravíssima, que pediu uma resposta urgente. O grande problema, o nó da questão, estava no cenário internacional. A economia brasileira era muito, mas muito dependente da exportação de café. E quando os preços lá fora caíram, bom, o baque foi brutal. Isso deu início a uma crise cambial seríssima, que começou a secar as reservas de moeda estrangeira do país. Vamos olhar isso mais de perto. O que aconteceu na prática foi que o preço do café simplesmente despencou. E aí, já viu, né? Faltou dólar para pagar as importações. E o pior é que não adiantava baixar o preço, porque a demanda mundial por café não aumentava na mesma proporção. Isso é o que os economistas chamam de baixa elasticidade. Com a corda no pescoço, o governo teve que agir, e um pouco antes do Café Filho assumir, veio essa desvalorização de 27% via a Instrução 99 da SUMOC. E para lidar com essa baita crise, Café Filho chama Eugênio Godin. Essa escolha foi muito simbólica. Godin era um economista liberal, um crítico ferrenho das políticas do Vargas, um defensor da chamada ortodoxia financeira. A nomeação dele era um recado muito claro para o mercado, tanto interno quanto externo. O Brasil ia mudar de rota. A prioridade agora seria o combate à inflação e o ajuste das contas. E com Godinho no comando, o governo lança um plano de estabilização bem clássico. A ideia era atacar o problema em duas frentes ao mesmo tempo. Uma frente externa, para resolver a crise cambial, e uma frente doméstica, para colocar a inflação nos eixos. E aqui é importante a gente parar um segundo para entender bem esse conceito. O que é essa tal de ortodoxia financeira que guiava o Godin? Bom, é a crença de que para controlar a inflação é preciso esfriar a economia. E como se faz isso? Com o governo gastando menos, ou seja, a austeridade fiscal, e com o Banco Central tornando o crédito mais difícil e mais caro. É basicamente o oposto do estímulo desenvolvimentista que se via antes. E essa tabela ilustra perfeitamente a estratégia. Lá fora, a meta era conseguir um fôlego, renegociando dívidas e principalmente atraindo capital estrangeiro. Aqui dentro, o remédio era amargo: corte de gastos públicos e um aperto de crédito muito forte para segurar a inflação, que, na visão dele, era causada pelo excesso de moeda e pelo déficit do governo. Dentro de todo esse plano do Godin, tem uma medida que se destaca. Ela foi, sem dúvida, a mais importante e também a mais polêmica de todo esse período. A gente está falando da Instrução 113 da SUMOC. O mecanismo da Instrução 113 era o ponto-chave. Basicamente, ela permitia que uma empresa estrangeira trouxesse máquinas e equipamentos para o Brasil sem precisar comprar dólares no mercado oficial. Esse equipamento entrava como investimento de capital, e o valor era convertido para cruzeiros usando a taxa de câmbio do Mercado Livre, que era bem mais favorável. O resultado prático disso? Um custo de investimento muito menor para o capital estrangeiro. Era quase um subsídio que dava uma vantagem competitiva enorme sobre o capital nacional. Bom, como era de se esperar, o plano Godin, principalmente aquele aperto forte no crédito, gerou uma reação enorme. Industriais, cafeicultores, todo mundo reclamando. A pressão política ficou insustentável. Em abril de 1955, Godin pede para sair. E para substituí-lo entra José Maria Whittaker, um banqueiro de São Paulo com uma visão, digamos, bem diferente da economia. Essa frase aqui resume tudo. Para o Whittaker, o sistema de câmbio que existia na época era, na prática, um confisco. O tal confisco cambial obrigava os exportadores, principalmente os de café, a venderem seus dólares para o governo por uma taxa oficial muito baixa. Isso transferia uma renda gigantesca do setor exportador direto para os cofres do Estado.
E a grande missão do Whittaker era justamente acabar com isso. E ele não perdeu tempo. As primeiras atitudes dele foram uma reversão quase que completa da política do Gooding. Ele foi lá e revogou as instruções que apertavam o crédito, agiu rápido para conter uma crise bancária que estourou assim que ele assumiu e mandou um recado claro para o setor do café. Agora vocês serão ouvidos. A fase do aperto tinha claramente chegado ao fim. Mas tinha um assunto que não saiu de pauta, que atravessou as duas gestões e foi o centro de todo o debate econômico. Era a reforma do sistema cambial brasileiro, que era uma verdadeira bagunça. O país tinha várias taxas de câmbio diferentes funcionando ao mesmo tempo, o que criava distorções enormes e, a longo prazo, era insustentável. Essa linha do tempo mostra bem as diferentes visões em jogo. Gooding preferiu adiar a reforma porque a prioridade dele era outra, era a estabilização. Já Roberto Campos, que na época estava no BNDE, defendia uma solução mais liberal, unificar tudo e deixar o câmbio flutuar. Enquanto isso, uma missão da FMI, liderada por Edward Bernstein, veio ao Brasil e produziu um relatório técnico super influente. E por fim, veio o plano do Whittaker, que era focado em acabar com o confisco do café aos poucos. Esse relatório do FMI, o Relatório Bernstein, foi um documento-chave. Ele não chegou a impor uma solução, mas, de forma bem técnica, colocou as cartas na mesa. As opções eram basicamente duas. Ou o Brasil unificava as taxas num patamar mais desvalorizado, ou partia de vez para o mercado de câmbio livre. O recado era bem claro, o sistema atual não se sustentava mais, era preciso tomar uma decisão. Certo? Então, qual foi o saldo disso tudo? A gente chega agora na parte final da nossa análise, olhando para os números e para como os historiadores tentam decifrar esse período, que foi, como a gente viu, bem complexo e cheio de contradições. Agora, essa tabela aqui, ela é muito reveladora. Ela mostra o impacto da política de crédito de um jeito que não deixa dúvida. Dá uma olhada na gestão Gooding. A expansão do crédito do Banco do Brasil despenca, cai de quase 4% para 0,4% ao mês. É uma contração brutal. E aí, assim que o Whittaker assume, olha a recuperação. Foi o famoso credit crunch, o aperto de crédito, acontecendo ali na prática. E logo depois, a reversão completa. Mas aqui vem a parte mais surpreendente. Apesar de todo esse aperto, a economia não parou de crescer. Muito pelo contrário, o PIB cresceu forte em 54 e acelerou ainda mais em 55. E talvez o resultado mais notável da gestão Gooding tenha sido a queda da inflação, que desabou de 30% para cerca de 13% em 1955. Foi um sucesso no controle de preços, sem dúvida, mas um sucesso temporário e que teve um custo político altíssimo. Quando a gente olha para trás, a historiografia econômica tende a ver as duas gestões com objetivos quase opostos. Gooding estava totalmente focado no equilíbrio interno, na briga contra a inflação, mesmo que isso significasse desagradar setores produtivos importantes. Já o Whittaker, a prioridade máxima dele era outra. Era atender aos interesses do setor agroexportador, pondo um fim no tal confisco cambial. Existem basicamente 3 grandes formas de interpretar esse período. Uma turma vê o governo Café Filho como uma ruptura total, um rompimento com o projeto desenvolvimentista do Vargas. Outros já argumentam que foi uma continuidade, um aprofundamento da abertura ao capital estrangeiro que já estava em curso. E tem ainda uma terceira visão, mais política, que enxerga tudo isso como só mais um capítulo da longa batalha entre o populismo e as forças antipopulistas no Brasil. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Esse período foi um ajuste de contas necessário, um remédio amargo, mas essencial, que acabou preparando o terreno para o crescimento que viria com JK? Ou foi só um desvio de rota? Um momento de hesitação que não resolveu as contradições do nosso modelo de desenvolvimento, apenas empurrando as grandes questões com a barriga? A resposta, como a gente pode ver, continua sendo um grande debate.